Bom, pessoal, aí ele diz aqui, a partir de agora, né, nesse artigozinho, no inciso nono, né, que fala o seguinte: a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas nesse código. Pessoal, a gente sabe que quando a gente faz uma ultrapassagem, o certo é que a gente sempre ultrapasse pela esquerda, né? Mas existe uma exceção que lhe permite você, como condutor, ultrapassar pela direita, tá? Existe uma única exceção. Então, tem questões que vai brincar muitas vezes com essa questão aqui, dizendo que a ultrapassagem deverá ser sempre feita pela esquerda. Esse sempre, ele pode tirar uma possível possibilidade que exista mediante as situações envolvendo um trânsito. Então, existe uma exceção, apenas uma, em que o condutor pode sim ultrapassar pela direita. Mas a gente sabe que na maioria dos casos a ultrapassagem tem que ser feita pela esquerda, ou seja, percebendo que o veículo que o precede não haja indicada a manobra de ultrapassagem, né? E nenhum veículo que está atrás também não já indicou a manobra. Senão você vai sinalizar, né? Deslocar o veículo, verificar se tem extensão suficiente para realizar ali a manobra e depois de realizar a manobra, né? Sinalizar voltando para sua faixa, claro, mantendo uma distância segura do veículo que for ultrapassado. Então a gente sabe e entende como é que deve ser feita a ultrapassagem, né? Então vamos dar seguimento aí nessa questão. Então, ó, a ultrapassagem de um veículo em movimento, a gente sabe que tem que ser feito pela esquerda, obedecida a sinalização que está, né, sendo regulamentada e as normas que estão estabelecidas nesse código. Lembrando também, quando você ultrapassa, você tem que manter uma distância lateral de segurança do veículo que está sendo ultrapassado. A distância lateral de segurança a gente já sabe que é de 1,5 m, certo? E o descumprimento a ela gera aí como penalidade, uma sanção imposta ao condutor que a comete, né, infração, é infração de natureza média, levando 4 pontos, com a multa, né, que está inerente aí como penalidade, de 130,16 centavos, né? Então a gente vai perceber o seguinte, ó, exceto quando o veículo que está sendo ultrapassado, né, estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, a gente sabe que a ultrapassagem tem que ser feita pela esquerda. Isso é tranquilo, mas existe uma exceção que permite você sim ultrapassar pela direita. E qual é a exceção? É quando o veículo que está à sua frente dá sinal ou sinaliza sua intenção de manobra para a esquerda e você pode ultrapassá-lo aqui, né, pela direita. Então, quando tem situações dessa natureza, onde o veículo indica, né, a sua intenção de fazer aqui a manobra, ele vai aqui para a esquerda, né? Quando ele vai para a esquerda e aqui a pista é dupla, ele se aproxima mais próximo aqui da faixa da linha divisória, né, à sua esquerda, né? Chamado de marca longitudinal ou linha divisória da pista, né? Vamos imaginar que aqui é da cor amarela, ou seja, está dividindo fluxos opostos, né? Tem esse sentido e tem esse sentido. E esse rapaz, ele quer vir para cá, ó. Quando ele quer vir para cá, você que está atrás dele, você pode ultrapassá-lo pela direita, tá? Essa é a única exceção que lhe permite ultrapassar pela direita. É quando o veículo que está à sua frente dá a sinalização ou dá o propósito, né? Ou deixa claro a sua entrada à esquerda. Se ele o fizer, você o pode ultrapassar aí pela direita. Essa é a única exceção, tá, pessoal? Sobre ultrapassagem pela direita. Mas fique atento que existe sim ultrapassagem pela direita, porque tem questões que vai dizer que a ultrapassagem é sempre somente feita pela esquerda. Não, existe uma exceção. E qual é a exceção? Quando o veículo que vai ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, certo? Então eu posso realizar sim essa ultrapassagem pela direita nesse requisito aí. O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber que todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar de algumas condições. Então vamos saber quais são elas. No item A, que nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Pessoal, se uma pessoa quer ou já deu a entender, a preferência é dele, você tem que facilitar ali, mantendo a sua velocidade constante, né? Não acelerando, facilitando e simplesmente muitas vezes se deslocando um pouco mais para a direita para dar espaço suficiente para que ele possa realizar a ultrapassagem com segurança, tá? Pessoal, a gente vai ver muitas palavras como manobra ou deslocamento lateral, tá? O que é a manobra? Caso pergunte o que é a manobra. Pessoal, a manobra, ela é um movimento que a gente executa, né? Onde a gente altera a posição em que o veículo vai estar no momento em relação à via. Então, é um movimento que todo condutor ele faz para alterar a posição do veículo em
decorrência do momento em relação à via, né? E deslocamento lateral, que a gente vai ver também, ou pode até abordar um pouco mais para frente, vai consistir em transposição de faixa. Deslocamento lateral é transpor de faixa, ou seja, movimentos de conversão à direita, de conversão à esquerda, fazer retorno, tudo isso é chamado de deslocamento lateral. Manobra é isso, manobrar, alterar a posição do veículo, uma ultrapassagem é uma manobra, né? Você está alterando ali o veículo, a sua posição normal, executando essa finalidade no momento em relação à via ou à situação que se apresente, né? Então você está manobrando. Então tem diferença de manobra para deslocamento lateral e tem questões que podem estar abordando isso aí. Beleza? Se nenhum condutor que vem atrás não deu a entender que quer ultrapassar, você pode sim realizar a manobra de ultrapassagem se assim você o quiser, né? Outra coisa, no item B, quem o precede na mesma faixa, né, de trânsito, que haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Ou seja, a gente viu aqui, ó, que é aquele que vem atrás, né, atrás de você. Mas quem vem à sua frente também, ele deu a entender, ele sinalizou, ele deixou claro a sua intenção de ultrapassar um terceiro, você também vai facilitar e respeitar e facilitar da maneira que for a ultrapassagem dele do outro veículo, tá? Ou seja, a faixa de trânsito também, quando você vai ultrapassar, quando a condição está favorável para você, a faixa que você vai tomar tem que estar livre numa extensão suficiente, para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem no sentido contrário. Porque se isso acontecer, você acabar obstruindo, você pode fazer com que haja uma situação de acidente, ou seja, a gente chama de colisão, colisão frontal, que é a colisão frente a frente, onde a principal causa de colisão frontal é dado por ultrapassagens indevidas, ultrapassagens incorretas, onde as pessoas não conseguem ali calcular a distância correta, ou ultrapassam em locais indevidos, né, numa clive ali um pouco acentuado, ou entre outras situações como curvas acentuadas, enfim. Essas situações possibilitam potencialmente uma chance bem maior de você acabar colidindo frontalmente. Existem vários tipos de colisão. Existe colisão com veículos de trás, existe colisão com veículo da frente, existe colisão frontal, existe colisão misteriosa, existe atropelamentos, abarroamentos, existe colisões em cruzamentos, existe colisão com motocicletas, ciclistas, pedestres, enfim. Existem vários tipos de colisões e isso são tópicos lá do assunto de direção defensiva que a gente vai conhecer e abordar, certo? Então é muito importante que você perceba e tenha ciência e noção do espaço e extensão suficiente que você tem para estar conseguindo, de fato, realizar a manobra de ultrapassagem. Senão você vai acabar ali se envolvendo num acidente muito sério, que é considerado fatal, né? Onde a velocidade dos veículos se somam, o choque iminente acontece, onde todo aquele ferro vai virar ferro retorcido, que vai comprimir, né, os ocupantes ali do veículo. Então é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. Então, dicas para não errar, para que você faça uma ultrapassagem adequada. O que é uma passagem? Bom, a passagem é avançar à frente de um veículo, sem que, para isso, você tenha que mudar de faixa. Por exemplo, vamos pegar uma pista de rolamento com faixas no mesmo sentido, né? Eu tenho aqui esse sentido e esse sentido. Aí eu tenho um carrinho 1 aqui, ó, que está aqui na frente, e eu tenho um carrinho 2 que está mais atrás. Se você acelerar e passar dele aqui, isso é considerado uma passagem. Por quê? Porque você não fez um deslocamento de faixa, você não fez uma manobra de mudar de faixa e depois voltar para sua faixa de origem, né? Então você somente avançou, né, à frente de outro veículo sem que para isso tenha que mudar de faixa, tá bom? Então isso é considerado passagem. Isso pode funcionar também em pistas de duplo sentido, tá? Dependendo do tipo de situação que possa estar acontecendo. Bom, ultrapassagem. Ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, indo para a faixa da esquerda e, após a manobra realizada, você vai retornar à sua faixa de origem, né? Sinalizando, fazendo todas as observações certas quanto à ultrapassagem. Pessoal, observação muito importante. As ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via, então a gente sabe que só é permitido ultrapassar pela direita quando o veículo da frente indica a intenção de entrar à esquerda. E uma dica especial, só realize o ultrapasse quando realmente for necessário ou adequado, né? Então é muito importante a gente ter, né, limite ali à segurança de todos que compõem o trânsito. Bom, eu tinha uns vídeos aqui para mostrar para vocês sobre ultrapassagens indevidas.
Eu vou deixar para mostrar um pouco mais ao final da aula, a gente vai ver alguns erros de ultrapassagens e quais as consequências que isso vai trazer, né? Mas a gente vai continuar por enquanto. Pessoal, todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, como a gente sabe, indicar com antecedência a manobra pretendida, né? Acionando o quê? A luz indicadora do veículo ou por meio de gesto convencional com o braço, que é um tipo de sinalização gestual, que a gente vai conhecer lá da classificação das sinalizações, onde esse gestual está diretamente relacionado ao condutor, né? Então, ele é exclusivo para os condutores, que é utilizando ali do braço esquerdo, né, de posição horizontal, sinalizando a intenção ali de realizar tal manobra. Inclusive, a gente vai ver mais futuramente também, né, imagens indicando como é feito isso. Mas acredito que vocês já sabem tranquilamente, né? Então, você vai indicar sempre, antes de sinalizar, né, sinalizar aqui o veículo, é sempre bom verificar se o veículo da frente não quer ultrapassar outro, né, o veículo que o precede ou o veículo que está atrás, olhou o retrovisor, viu que tem espaço suficiente para realizar a manobra, você sinaliza e desloca o seu veículo, vai ultrapassar, sempre mantendo uma distância lateral aqui de segurança, a gente sabe que é de 1,5 m, depois tomando uma distância adequada do veículo que você está ultrapassando, enfim, sinalizando novamente e retornando para sua faixa de origem, né? A faixa com o qual você está, certo? Então, essa é a maneira correta aí de se ultrapassar. Bom, tá aí, né? Você vai se afastar dos usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança, a gente já sabe que é de 1,5 m. Lembrando que o descumprimento a ela é infração de natureza média, né? Bom, a gente vai retornar, aqui era para ser retornar, perdão, foi um erro de digitação, tá? Retornar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando aí a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço, né, também, que é um gesto totalmente diferente do primeiro, né? Porque você vai retornar para sua faixa, você vai para a direita, é como se você fizesse isso aqui com o braço, fazendo uma perpendicularidade aqui com o braço, né? Então, isso significa que você quer voltar para sua faixa, ou seja, manobrar aí para a direita novamente. Então, indicando também a luz indicadora ou o gesto convencional com o braço, adotando todos os cuidados necessários para que você não ponha em perigo ou simplesmente obstrua o trânsito dos veículos que você está ultrapassando. Então, ultrapassagem, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. Então, para não errar, todo condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, ele deve indicar com antecedência a manobra que vai, né, realizar. Ou seja, pessoal, você ser previsível no trânsito, deixar claro todas as suas intenções de manobras, todas as suas intenções de deslocamento lateral, é um ponto muito positivo, porque ser previsível significa que você deixa claro suas intenções. Isso faz com que os outros condutores também vão se comportar de maneira mais adequada, porque eles vão saber o que você quer fazer de manobra e vão se adequar também à situação. Então, ser previsível no trânsito é algo muito bom, né? Então, você pode também indicar essas intenções de manobras através do pisca, né? A luz indicadora de direção, que é as setas do veículo, ou simplesmente os gestos convencionais com braços, que está ali para complementar uma sinalização já existente, uma sinalização que possa estar deficiente. Onde ela se torna necessária, a gestal com braço? Muitas vezes, por exemplo, quando você trafega em horários onde o sol acaba incidindo, né, muito nos olhos dos condutores, acabando e provocando um ofuscamento, fica difícil para os condutores, muitas vezes, ficarem atentos aos sinais e às setas luminosas do veículo. Então, para que fique mais evidente as intenções, a pessoa complementa utilizando os braços, né, o gestual, para deixar claro as suas intenções de manobras. Então, elas se tornam bastante necessárias, assim, nessas situações, como bem outras também, ou simplesmente para complementar e deixar evidente, né, que você quer realizar ali uma conversão para a direita, uma conversão para a esquerda, ou seja, virar a esquerda ou a direita, ou fazer um retorno ou parar, dependendo de qual seja a sua intenção. Bom, é sempre importante verificar se nenhum outro condutor que esteja seguindo tem indicado a manobra primeiro. É sempre importante verificar se o veículo à sua frente não está indicando a intenção de ultrapassar um terceiro,
né? E verificar se a faixa de trânsito que você vai tomar, que é a contramão, lógico, está livre para fazer a manobra com segurança. Bom, todo condutor, pessoal, ao perceber que o outro que o segue e tem propósito de ultrapassar você, qual é a sua, né? Qual é a sua atitude quanto a isso? Seria, se estiver na faixa da esquerda, ou seja, se você estiver na faixa da esquerda, você tem que se deslocar para a faixa da direita sem acelerar o veículo. Ele está dizendo isso aqui, ó. Eu tenho uma pista, né, onde ela está sendo dividida aqui e ela é um fluxo no mesmo sentido de direção. Você está aqui na pista da esquerda. Lembra que a esquerda é destinada a quem? A ultrapassagem aos veículos de maior velocidade. Aí tem um cara aqui atrás, ó, que ele está um pouco mais rápido, ele quer ultrapassar você, ele indicou aqui, ó, ele sinalizou. Qual é a sua atitude? Você vai sinalizar, vir para a faixa da direita, né? Vir para a faixa da direita e deixar que o carrinho 2 aqui, ó, ultrapasse você, né? Faça ali a ultrapassagem. Então, se ele pediu e solicitou a ultrapassagem, você o faz. Se você quer andar mais devagar, mais lento, mais cauteloso, você tem que pegar a faixa da direita. Lembra que a faixa da direita é destinada aos veículos de menor velocidade ou de maior porte, né? Então a gente tem que ficar atento aí a essas observações. Outra coisa importante, se estiver circulando pelas demais faixas, que não seja da esquerda, permanecer onde esteja sem acelerar o veículo. Bom, essa situação é quando você simplesmente já está na sua faixa aqui da direita, né? Você está aqui na faixa da direita, o carrinho 1 já está na faixa da direita, e simplesmente tem um carro que quer ultrapassar você, e você permanece aqui na faixa da direita, né? O cara tá passando aqui, ó. Você simplesmente permanece com a velocidade constante, sem acelerar, e deixa ele passar tranquilamente, né? Então, essas são dicas importantes aí quanto à ultrapassagem. Então, a gente já sabe isso, né? Na prática mesmo, a gente vive isso diariamente. Bom, artigo 30 aí das normas diz o seguinte: todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, primeiro, se estiver circulando pela faixa da esquerda, desloca-se para a faixa da direita, sem acelerar a máxima. Segundo, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando sem acelerar. Pessoal, a gente está vendo essa imagem como exemplo, a gente percebe que essas marcas longitudinal aqui são da cor branca, né? Pessoal, se ela for cor branca, já sabe, já memoriza que isso aqui é o mesmo sentido, tá? Se elas fossem amarela, seria duplo sentido. Teria esse sentido e o sentido oposto aqui, chamado de contramão. Então, a gente está pegando exemplos aí em faixas, né, do mesmo sentido, né, da mesma mão de direção. Ou seja, pista de rolamento que comporta faixas no mesmo sentido. Bom, existe um parágrafo único que costuma cair também em algumas questões relacionadas às normas. Pelo menos eu já vi cair algumas vezes, que diz o seguinte: os veículos mais lentos, quando em fila, eles deverão manter uma distância suficiente entre si para permitir que os veículos que vão ultrapassá-los possam se intercalar na fila com segurança. Então, perceba que eu tenho aqui uns veículos de grande porte, né, ou mais lentos, que eles ficam aqui, ó, mantendo uma distância entre eles bastante relevante, bastante grande, suficiente, com extensão suficiente para que outros veículos que desejam ultrapassá-los possam se intercalar na fila com segurança, né? Possam se intercalar na fila com segurança e assim continuar a realizar uma ultrapassagem por vez até, né, ficar satisfeito aí e chegar ao seu local de destino com segurança. Então é isso, né? Então esse parágrafo único cai bastante. Então os veículos mais lentos, quando em fila, têm que manter uma distância suficiente entre si para permitir que os veículos que ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, ele deverá reduzir a velocidade, ele vai ter que dirigir com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. É sempre importante que o mais correto seria parar, mas se dá para prosseguir com cautela, cuidado, você pode prosseguir. Por quê? Porque muitas Júlio, vezes os pedestres, oi, com essa questão que caiu daquele dia, né? No simulado lá que a gente fez sobre ônibus parado, né? Para descer isso. gente. Bom, Isso aqui é muito importante, por quê? Porque
tem situações onde os pedestres muitas vezes podem ser imprevisíveis, né? Eles podem atravessar aqui, ó, de trás do ônibus e você não tá vendo. Então você, ó, vai querer passar aqui, o pedestre dá a cara de uma vez, aí acontece ali um possível abarroamento ou atropelamento, né? Causa uma situação totalmente desfavorável ali. E a gente sabe que os de menor porte têm prioridade sobre os de maior porte, né? Então, quem está num veículo de maior porte, ele já tem que ter uma cautela, uma segurança ali, tem que ter vistas a segurança dos demais ali, ter mais responsabilidade, né? Então, a responsabilidade ela aumenta a partir do grau, né, de porte do veículo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Aí ele diz aqui, ó, que você tem que dirigir com atenção redobrada. Lembra que dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, segundo o CTB, é infração de natureza leve. O CTB diz que é leve. Só que, para mim, deveria ser no mínimo grave ou gravíssimo. Porque dirigir sem atenção pode causar e vai causar muitos acidentes. Só que o CTB diz que é leve, tá? Dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança é leve, leva 3 pontos. A multa é de R$ 88,38 centavos. Então é isso. Então, se você perceber que há possibilidade de ocorrer alguma situação perigosa, você já para, reduz ali, espera, aguarda, o ônibus sai e você depois, posteriormente, ultrapassa ele da forma mais adequada possível. Bom, artigo 32 é bem tranquilo, ó. O condutor não poderá ultrapassar veículos aonde? Em vias de duplo sentido de direção e pista única, tá? Não podemos e não poderá ultrapassar em veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única. Aonde? Quais os trechos? Nos trechos onde tem curvas e aclives sem visibilidade, ou seja, uma curva muito acentuada, onde você não sabe quem é que está vindo de outro lado. Então, se você realizar a ultrapassagem aqui, é muito provável que você possa colidir frontalmente ou ser submetido a algumas situações, né, que são leis da física que se aplicam sobre o veículo, né? Existe a força centrífuga, a força centrípeta, e a gente vai abordar disso lá em direção defensiva. Então é muito perigoso. Inclusive, ultrapassar nessas regiões onde eu estou falando aqui, onde não é regulamentado, é infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 5 vezes, dependendo da situação, pode ser até 10 vezes, mas geralmente é 5 vezes o fator agravante, né? A multa vai para 1.460, 1.467 alguns décimos, né? Quase 1.500 de multa aí. Fora que pode, muitas vezes, gerar uma suspensão do direito de dirigir. Nesse caso, não é que vem de cara, tá? Mas pode gerar, dependendo da autoridade. Fica a critério da autoridade. Mas nem sempre assim recai, nesse caso específico, a questão da suspensão. Mas tudo que envolve acidente, né, pode ficar tranquilo que vai cair suspensão com certeza. Então tá aí, pessoal, ó. Não poderemos ultrapassar, né, em vias com duplo sentido de direção em pista única, nos trechos onde tem curvas e aclives onde não tem visibilidade suficiente. A gente sabe que um aclive, né, uma subidinha, aí você não tinha como ver quem vem aqui desse outro lado, você está realizando ultrapassagem, o choque frontalmente eminente acontece, que é o pior tipo de colisão possível. Também não podemos ultrapassar nas passagens de nível. Onde é passagem de nível? Tudo que é passagem de nível é passagem de linha férrea, né? Um cruzamento de linha férrea, uma linha férrea nas proximidades. Não podemos ultrapassar onde também? Nas pontes. A ponte não tem acostamento, então não dá para ultrapassar numa ponte. Quem ultrapassa numa ponte está cometendo infração de natureza gravíssima com fator agravante em 5 vezes. Não podemos ultrapassar em viadutos e nem próximo às travessias de pedestre. Professor, quer dizer que tem uma faixa de pedestre aqui, o que está acontecendo? Olha o que muita gente faz. Eu já vi muito acidente acontecer. O cidadão tá vindo aqui, ó, né? Aí tem outro que vem aqui atrás e ele não tem visibilidade do pedestre que está querendo atravessar. Aí esse aqui vai parar. Aí o pedestre vai vir atravessar, vai chegar nesse ponto aqui, o cara não viu, ultrapassou, quando chegou aqui, pode atropelar o pedestre, ou simplesmente, mesmo que ele não atropele, o pedestre estava bem que ele passe, só o fato dele ultrapassar, mesmo que não causasse risco para ninguém, é infração de natureza gravíssima com fator agravante 5 vezes. E vai, com certeza, fazer com que você possa ser submetido à suspensão do direito de dirigir,
Ser levado ao curso frequência obrigatória de reciclagem vai gerar várias penalidades, várias sanções aí em cima do condutor, tá? Então, não posso ultrapassar nessas regiões e mediações. Só que ele deixa aqui um exceto quando houver uma sinalização que permita. Se tem a sinalização permitindo, está regulamentado, então ótimo, eu posso. Mas se não tem, não posso. Inclusive, caiu questões sobre isso, né? A gente já viu que caiu. Jailton, eu vi que você entrou, mas fica tranquilo quanto à foto, tá? Então é isso, pessoal. Não esqueçam, tá? Isso aqui é infração de natureza gravíssima. Ó, gravíssima, a gente sabe que leva 7 pontos. 7 pontos aonde? No prontuário do condutor. O prontuário do condutor a gente sabe que é um sistema informatizado, a gente já mostrou, né, como funciona, onde vai conter lá o RENASH, o Registro Nacional de Condutores Habilitados, o CPF, o número do registro do documento quando isso foi expedido a PPD, o endereço, todas as informações referentes ao condutor. A parte de pontuações, se a gente pode consultar se ele tem pontos ou multas, enfim, entre outras informações relevantes. A multa, o valor original da multa gravíssima é isso aqui, ó, o valor sem, né, sem fator agravante, 293,47 centavos. Só que essas situações citadas vai ser multiplicada por 5, tá? O fator agravante. Lembrando, o fator agravante só incide em infrações de natureza gravíssima, ou seja, se já tem fator agravante, é gravíssimo. A grave, a média e a leve não leva fator agravante. Se elas são aplicadas, o valor é o valor atual mesmo, o valor com o qual elas já são estipuladas. Só a gravíssima que pode variar decorrente do tipo de situação que leve o fator agravante. Bom, artigo 33 diz o seguinte, ó, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagens. Então, a gente não pode efetuar ultrapassagem também em cruzamentos, pessoal. Pessoal, mas você percebe aqui, ó, a linha está contínua. A linha contínua, né, a gente já sabe que eu não posso ultrapassar de forma alguma. Mas a gente pode perceber que ela fica seccionada, né, ou pontilhada, né, ou tracejada nesse ponto aqui. Significa que bem que eu posso ultrapassar, né, ó. Ó, tá seccionado aqui, não. Esse seccionamento aqui, ó, ela pode ser dada como uma linha de continuidade para quem vem daqui ou quem vem daqui passar para cá. Está regulamentado para fazer a travessia do cruzamento, né? Ó. Quem vem daqui ou quem vem daqui. Não quer dizer que você pode fazer ultrapassagem, né? Então, esse seccionamento aqui, ó, ele é conhecido como linha de continuidade também, para dar continuidade a essas faixas aqui, permitindo que eles podem sim passar de um lado da pista para o outro, claro, sempre deixando com vistas às seguranças ali a questão da preferência em cruzamentos, né? Como a gente conheceu muitas vezes. Situações de cruzamento. Então, isso aqui também é infração de natureza gravíssima. Sobre o cruzamento, se não me falha a memória, o fator agravante dela é de 3 vezes ou é de 5 vezes, tá? Essa dúvida aqui, se for de 3 ou de 5, a gente vai ver e vai ficar claro lá no assunto de frações, onde eu deixei separado de fato qual é o fator agravante dela. Se não me falha a memória, é 5 vezes também. Tá? É isso. Bom, artigo 35 fala o seguinte: antes de iniciar qualquer manobra que vai implicar um deslocamento lateral, pessoal, manobra a gente já sabe, né? É um movimento que você altera ali em relação ao momento, em relação à via também. Deslocamento lateral é fazer o quê? É fazer conversão. Conversão é virar, seja para a esquerda, seja para a direita, ou fazer simplesmente conversões em relação a retornos, retornar à direita, retornar à esquerda, né? Ele diz aqui, ó, antes de indicar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara, com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção do seu veículo, ou simplesmente fazendo um gesto convencional com o braço. Gestual esse que a gente vai conhecer em sinalização, onde a sinalização ela é dividida em 6 tipos, né? A gente tem a sinalização vertical, que é dotada de placas. A gente tem a sinalização horizontal, que são marcações, inscrições escritas no pavimento. A gente tem os dispositivos de sinalização auxiliares, que são cones, taxas, taxinhas, popularmente conhecido como tartaruguinhas, né? Enfim, entre outras, como barreira, barreira móvel, barreira fixa, defesa metálica, são dispositivos que vão ser colocados na via com a finalidade de complementar uma sinalização que ali já existe. Então, a gente tem os luminosos, que está relacionada à sinalização semafórica. A gente tem a sonora, né? A sonora é exclusiva dos agentes da autoridade de trânsito, né? Aqueles que estão ali
para trabalhar e operar a via, né, os agentes. E tem a gestual. A gestual tem tanto a do agente, que é exclusivo dele, e a gestual do condutor, que também é exclusivo para os condutores, tá? Então, a gente vai saber diferenciar e entender como funciona. Bom, artigo 36 diz o seguinte: o condutor que for ingressar numa via que é procedente de um lote lindeiro, pessoal, esse termo é usado para você saber que você pode estar saindo de uma área de estacionamento e essa área que você está saindo com o seu veículo, por exemplo, o carrinho vermelho aqui, ele procede em lote lindeiro, ou seja, lotes que fazem limite com a via, pode ter a presença de pedestres, né, outros veículos, prédios, casas, ou seja, onde há uma movimentação urbana muito frequente, você tem que tomar os devidos cuidados ao sair dessas áreas especiais de estacionamento ou, né, da sua própria residência, do seu estacionamento particular, enfim. Então tem que ter muito cuidado e dar preferência para quem estiver circulando ou transitando naquela região. Então deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela transitam. Então, o carrinho vermelho aqui, antes de sair da sua região, né, ele vai ter que dar preferência para os veículos que estão transitando aqui na via e aos pedestres que estão passando aqui pelos passeios ou calçadas, né? Lembrando que se você transitar pelo passeio de maneira deliberada, é infração de natureza gravíssima, com fator agravante ali em 5 vezes, como a gente viu. Artigo 37. Pessoal, esse artigo 37, ele é outro que costuma cair com bastante, é, com bastante, cai bastante, né, nessa questão de ser bem abordado, né? Ele é bem abordado. Ou seja, o artigo 37 ele trabalha o seguinte: nas vias providas de acostamento, a conversão, ou seja, virar à esquerda, e a operação de retorno tem que ser feita nos locais apropriados. Então, quando você vai fazer uma conversão ou um retorno, o indicado é que você faça em um local apropriado. Só que onde não existir, não tiver os locais apropriados, o condutor ele deverá aguardar no acostamento. Onde é que ele vai aguardar no acostamento? No acostamento à sua direita, ou seja, à direita dele, como a gente está vendo especificamente na imagem. A gente vê que o carrinho vermelho ele quer fazer essa conversão aqui para a esquerda, só que ele está numa rodovia, né, provida de acostamento. A gente sabe que não pode nem transitar, nem parar, nem estacionar no acostamento. Tem as suas exceções que permite, claro, mas deliberadamente não pode, né? Porque a infração de natureza é gravíssima, mas ele pode parar aqui no acostamento para esse tipo de situação, que inclusive é uma exceção, que é para fazer a manobra de retorno ou conversão com segurança. Então, aonde não tiver o condutor, tem que aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Porque tem muitas sinalizações muito bonitinhas que funcionam assim. Por exemplo, na rodovia, ele vai ter aqui um local, tipo uma vaga de estacionamento, onde ele vai ter uma linha delimitadora que a gente chama de linha de retenção, onde você, claro, tem que parar antes da linha de retenção, e pode ter, por exemplo, o nome pare aqui, ou seja, dizendo que você pode parar obrigatoriamente, beleza. Esse pare que você pode ficar aqui é um local apropriado para que você consiga fazer essa conversão sem obstruir o fluxo de passagem dos veículos que vêm na mão oposta ou dos veículos que estão na mesma mão que você, onde fica livre aqui, uma extensão suficiente. Como você está querendo virar à esquerda, né? Os veículos que vêm aqui podem ultrapassar pela direita, né? Pode ultrapassar aqui pela direita. Então, existe aqui, ó, nesse exemplo, uma sinalização específica. Mas quando não existe isso aqui, não tem. O que é que eu vou fazer? Eu quero virar ali, né? Eu posso fazer isso aqui, professor? Ah, me aproximo o máximo daqui, mas tá vindo um carro, eu fico parado. Não posso parar aqui, ó. Não pode parar de jeito nenhum aqui. Por quê? Porque aqui é uma via onde o trânsito é muito rápido, né? O indicado é o quê? Como é uma rodovia e ela é de pista dupla, eu tô de um automóvel, a velocidade é de 110 quilômetros por hora, né? 110 quilômetros por hora. O que que vai acontecer? O indicado é que você vem aqui para a direita do acostamento, ficou seguro, passou, não tem mais nada que possa ali, né, causar dano, você vai e faz a sua conversão ou realiza a sua manobra de retorno aí, tá? Então é isso. Nesse caso, tem questão dizendo que o condutor tem que pegar no acostamento à sua esquerda, né? Se for a sua esquerda, tá errado. Você tem que pegar à direita, a sua direita. Se você tivesse vindo nessa direção, ou seja, você parava no acostamento à sua direita, né? Para depois fazer os seus movimentos adequadamente. Bom, a gente vai falar de uns pontos importantes também que fala o seguinte, do artigo 38.
antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, primeiro, ao sair da via pelo lado direito, ter que se aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Então, eu vou trazer essas situações aqui para uma outra tela para que a gente possa explicar isso aqui com exatidão. Vamos lá. Deixa eu só pausar aqui. Bom, pessoal, eu trouxe para essa tela só para explicar o que vocês provavelmente já sabem, eu acredito que vocês sabem tranquilamente. A gente vai trazer aquela questão de como a gente deve fazer as conversões com segurança. Bom, eu vou abordar dois tipos, tá? Primeiramente, a gente vai pensar o seguinte: imaginar que essas linhas divisórias aqui, ó, que eu estou fazendo, elas são da cor amarela. Se elas são da cor amarela, significa que ela vai dividir o fluxo em duplo sentido, né? Então, significa que eu tenho esse sentido, eu tenho esse sentido, né? Então, a gente está vendo aqui o sentido das vias. Tranquilo. Então, significa que eu tenho esse sentido aqui também e esse sentido aqui, ó, né? Beleza. O que é que está acontecendo aqui? Imagina que você está com o seu carrinho aqui, ó, e você vai querer fazer essa conversão aqui para a direita. Bom, qual é o procedimento correto? Porque você tem que se aproximar o máximo possível da linha de borda direita. A gente sabe que a circulação faz-se pelo lado direito da via, né? Claro, admitindo exceções devidamente sinalizadas. Só que assim, você está aqui, ó, na via, você lembra que tem que manter uma distância lateral de segurança de quanto? 1,5 m. Tranquilo. Só que quando chegar bem aqui, você vai querer fazer essa conversão para a direita. Qual seria o movimento correto? O certo é você olhar o retrovisor, viu que está tudo seguro, não tem ninguém, né, passando por aqui. O que que você vai fazer? Você vai sinalizar, né? Sinalizei. O que que eu vou fazer? Agora eu vou deslocar o meu veículo o máximo possível aproximado aqui da borda da linha de bordo. Linha de borda é o meio-fio, tá? Essa linha de borda aqui é o meio-fio. Ou aquela linhazinha que antecede o meio-fio, né? Aquela linha branquinha pintada, tracejadazinha ou contínua que vai, né, anteceder o meio-fio. Bom, depois que você fechou o canto aqui, ó, por que tem que fechar? Porque se você quer fazer uma conversão para a direita e você está à frente aqui, ninguém pode fazer essa ultrapassagem, porque se você deixa espaço suficiente para quando você for realizar sua manobra, alguém pode querer vir aqui e fazer isso aqui, pode gerar um transtorno, um acidente. Até mesmo em dia de prova, tá? Se você não fechar esse canto aqui, ó, né? O examinador no dia falou assim, ah, eu quero que você faça uma conversão para a direita. Para a direita, né? Aí você parou o carro bem aqui, ó. Parou bem aqui, deixou um espaço bem aqui. O espaço foi de, sei lá, 1 m, 1 m de espaço. Aí uma pessoa veio e parou bem aqui, ó, porque tinha espaço. Se você, a pessoa parou bem aqui, você tem que fazer esse movimento, o que é que vai acontecer? Você vai perder 2 pontos no dia, é considerado falta média. Falta média faz com que você perca 2 pontos. 2 pontos. E você pode perder só até 3 pontos. Depois você provavelmente não poderia mais errar nada. Porque as faltas que fazem você perder 1 ponto, elas são totalmente absurdas ao ponto de você nunca cometer, né? É difícil alguém perder 1 ponto, mas é fácil perder 3 pontos, é fácil perder 2 pontos, ou até mesmo ser reprovado, que é chamada falta eliminatória. E isso é infração de natureza média, né? Por isso que é falta média que faz o candidato perder 2 pontos em dia de exame. Então não pode, pessoal. Tem que se aproximar o máximo possível, não pode deixar abertura para nada, né? Então você vai aqui, deslocou, sinaliza, né? Muitas vezes a seta, quando você desloca, a seta desliga, você liga de novo e faz a sua conversão aí, tranquilamente. Professor, e se fosse para a esquerda minha conversão? Bom, minha conversão, se fosse para a esquerda, seria o oposto do movimento que eu queria fazer para a direita, né? Ou seja, agora eu vou me deslocar o máximo possível da linha de bordo, né? Da linha de bordo não, da linha divisória à esquerda, à minha esquerda. Ou seja, a marca longitudinal aqui é a minha referência. Eu me aproximo o máximo dela. O que é que eu vou fazer? Mesma coisa, olhei para o retrovisor, sinalizei minha intenção de manobra, cheguei aqui, vou, né, entrar num local, né, um cruzamento proveniente de rodovia. Quem tem preferência? Aquele que estiver circulando por ela. Não está passando ninguém, em formato de L, eu faço o meu deslocamento. Tem condutor que faz isso aqui, ó. Ó, bem que ele pega a contramão. Isso aqui em dia de exame prático é falta eliminatória. Por isso que a gente fala, toda conversão à direita, desculpa, à esquerda, na verdade, toda conversão à esquerda é feita no formato de L para que o condutor não atinja a contramão de direção.
Então, é assim que tem que ser feito. Se for para a direita, aproxima-se o máximo possível da linha de bordo à direita. Se for para a esquerda, sendo que essa via aqui, ó, é duplo sentido, você se aproxima o máximo possível da linha divisória da pista. Agora, se fosse mão única essa região, né? Se fosse mão única, vamos apagar isso aqui. Se fosse mão única, o que eu ia fazer? Vou até desenhar de outra cor aqui, para separar que é mão única. Tá? Aqui é mão única agora. Mesma coisa, o que o carrinho tem que fazer, pessoal? O carrinho, o deslocamento face à direita. Se ele quiser se locomover e fazer a conversão para a direita, ele vai se aproximar o máximo possível da linha de bordo à direita, né? E fazer ali a conversão. Só que aqui, ó, é duplo sentido. Tem esse sentido e esse, logicamente, esse sentido. E ele quer entrar nessa via aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai se aproximar o máximo possível da linha divisória? Não. Como é mão única, ele pode deslocar o veículo o máximo possível da linha divisória à esquerda, a linha de bordo à esquerda, tá? Se for mão única, né? Porque aqui é o mesmo sentido, ó, tá? Então, da mesma forma, em formato de L. Então, tem as conversões que diferem, né? Quando você está saindo de uma via que é mão dupla, ou você está saindo de uma via que é mão única. Se for mão única, pode se aproximar o máximo possível ali da linha de borda esquerda. Um exemplo aqui envolvendo a cidade de Pedreiras é ali na rua Miguel Ata, rua da Autoescola Dallas. Ali é mão única, né? O que é que acontece geralmente aqui na Miguel Ata? Os condutores que querem trafegar aqui para a esquerda, o que eles fazem? Eles ficam bem aqui, ó, atrapalhando quem quer vir para a direita, sendo que eles podem simplesmente vir para cá. Por quê? Porque para cá ninguém pode entrar, porque aqui é mão única, é só esse sentido. Então, isso é muito, esses erros acabam acontecendo bastante, tá? Muitos condutores acabam que não sabem, mas eu creio que vocês sabem disso aqui tranquilamente. Bom, o que eu estou explicando sobre isso aqui é importante por quê? Porque ao sair da via pelo lado direito, você tem que se aproximar o máximo possível da linha de bordo, né? A linha divisória da pista. Desculpa, a linha de bordo, meio fio aqui, ó, né? E executar sua manobra no menor espaço possível. E, ao sair da via pelo lado esquerdo, você se aproxima-se o máximo possível do seu eixo ou linha divisória da pista. Isso se a pista for mão dupla, né? Tem esse sentido e esse. Agora, quando houver, né? Caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou você se aproxima o máximo possível do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de único sentido. Ou seja, se for único sentido, você pode vir para cá, ficar bem aqui e depois fazer a conversão, dependendo de como esteja lá no momento da circulação da via. Então, é muito importante. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se, né, o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido, sentido único. Bom, para não errar, mudança de direção, conversão à direita, aproximar-se do bordo direito da via, executar a manobra no menor espaço possível, né? Conversão à esquerda, simplesmente aproximar-se, quando for mão dupla, né? Do eixo da pista, linha divisória, sem atingir a contramão. Via de mão única, deslocar-se totalmente à esquerda da via, junto ao bordo esquerdo, né? A linha de bordo esquerda aí, que é meio fiozinho. Em rodovias, a gente se desloca para o acostamento da direita antes de realizar a manobra, né? Em caso de rodovias, onde não tiver um local apropriado para realizar ali as manobras de deslocamento laterais. Bom, observações. Manobras de retorno. As manobras de retorno devem ser realizadas em locais apropriados, aonde trevos, rotatórias, ilhas, viadutos, canteiros e praças, né? A gente tem ali a Praça dos Jardins. A Praça dos Jardins é tudo uma única, né? Assim, ó. Ali é como se fosse uma rotatóriazinha, né? Em praça. Você faz ali um movimento de rotatória em praça. Bom, parada e estacionamento. A gente já viu a diferença, a gente sabe, né? Mas tá aqui, ó, parar. O que é parar? Parar é imobilizar o veículo pelo tempo suficiente. Que tempo suficiente é esse? Para que você possa realizar embarque e desembarque de passageiro. Tem gente que confunde embarque e desembarque com carga e descarga. Pessoal, embarque e desembarque é com pessoas, né? Carga e descarga é objeto. Tem gente que confunde. Estacionar. Estacionar é imobilizar o veículo por tempo superior ao que seria necessário para embarque e desembarque de passageiro. Tempo indeterminado. Você não tem limite de tempo para estacionar, certo? Só que tem locais que é proibido estacionar.
E aonde é proibido estacionar, é permitido que você faça o quê? A parada breve. E essa parada breve serve para quê? Para que você faça o quê? Embarque e desembarque de passageiros. Então tá até aqui, ó, falando sobre a operação de carga e descarga. A operação de carga e descarga muitas vezes é abordada em questões. O que é que ela é considerada? Ela é considerada estacionamento. Então, para isso, o veículo deve estar posicionado no sentido do seu fluxo, ou seja, tem que estar na sua mão de direção. Ele tem que estar paralelo ao bordo da pista, ou seja, se a pista é assim, ele tem que estar aqui, ó, está paralelo a ela. Ele não pode estar transversal, né? Logicamente, paralelo, né? Ao bordo da pista e junto à guia da calçada, ou seja, o mais próximo possível ali da linha de bordo, né, da guia da calçada, onde ele vai realizar a operação de carga e descarga, que é considerado estacionamento e não parada. Nas vias providas de acostamento, ou seja, rodovias, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga e descarga deverão estar situados fora da pista. Permitida a parada para manobras de mudança de direção, ou seja, nos acostamentos é permitida a parada para quê? Para mudança de direção. Lembra que o acostamento, pessoal, ele compreende a via. Então, quando ele fala fora da pista, imagina que eu tenho uma via, né? Uma rodovia, que é uma via rural pavimentada, e aqui eu tenho um acostamentozinho da via, né? Essas áreas aqui são os acostamentos. Quando ele fala fora da pista, quer dizer que você tem que estar fora do acostamento. Seria nessas regiões aqui, ó. Né? São fora até mesmo do acostamento. É permitido fazer a parada no acostamento, claro, para fazer manobras de mudança de direção, que foi dos artigos que a gente viu anteriormente. Veículos de duas rodas. Pessoal, como é que tem que estacionar os veículos de duas rodas? Bom, elas devem ser estacionadas de forma perpendicular à guia da calçada e junto a ela. Tá? Esses termos perpendicular vêm só para bagunçar a vida da gente, né? O que isso quer dizer? Perpendicular é quando forma um ângulo de 90 graus, né, pessoal? Isso aqui, ó. Né? Não fiz direitinho, mas quando forma um ângulo de 90 graus. Imagina aqui uma via, tranquilo? Como é que eu tenho que estacionar uma motocicleta, um veículo de duas ou três rodas? Assim, ó, né? Com o pneu traseiro aqui, ó, de encontro ao meio-fio. Né? O cavaletezinho aqui, acionado, que é o pezinho da moto, né? E é isso. Eu não posso colocar a moto paralela à via, assim, ó, como a gente estaciona um veículo, né? Um carro. A moto tem que ser perpendicular. Bom, o embarque e desembarque devem ser realizados pelo lado da calçada, exceto para o condutor. Por que isso aqui traz? Porque tem questão que brinca com isso aqui. Por incrível que pareça, tem questão que vai brincar com isso aqui, dizendo assim, ó, o embarque e desembarque devem ser realizados pelo lado da calçada, inclusive o condutor. Por que exceto o condutor? Imagina aqui, ó, um ponto de ônibus. Aqui é um ponto de ônibus, né? Aí lá vem um ônibus e para aqui, ó. Um ônibus parou aqui. Ele vai fazer, né, o embarque e desembarque de passageiros que estão aqui nessa parada de ônibus esperando. Então, aqui é a porta de entrada para as pessoas. E aqui do lado esquerdo fica quem? Fica o motorista. Se o motorista ele vai fazer o embarque e desembarque, ele fica de que lado? Ele fica do lado esquerdo, né? Ou seja, ó, o condutor fica do lado esquerdo. Então, o embarque e desembarque deve ser realizados pelo lado da calçada. Lógico, exceto para o condutor. O condutor vai ficar do lado oposto, né? O lado esquerdo. Não tem como ele ficar, né? Porque é ali que fica posicionado o local para si, né? Conduzir o veículo para o condutor. Então, essas questões, elas brincam com isso aqui, essas informaçõezinhas, elas gostam de brincar com isso. Então, é verdade, ó. Por incrível que pareça, né? O mais óbvio possível cai, exceto para o condutor. Então, vamos lá, dando continuidade. Bom, em imobilizações de emergências, no leito viário, deve-se providenciar a sinalização conforme seja regulamentado pelo CONTRAN, ou seja, se você vai fazer alguma imobilização de emergência, você pode usar o triângulo de segurança. Se não tem o triângulo de segurança, lembrando que o triângulo de segurança é o item obrigatório do veículo. Se não tiver, você pode usar outros objetos encontrados ali nas imediações, como galhos de árvores, papelões, latas e outros objetos que possam ser usados. À noite, né, em locais desprovidos de iluminação, você tem que prover a sinalização de emergência com dispositivos luminosos, lanternas, faróis dos veículos, né? O triângulo de segurança é indicado. Nada de chama exposta, né? Nada de chama exposta, nem fósforo, nem isqueiro, nem nada disso. Porque pode ter e haver derramamento de substâncias inflamáveis e já sabemos que pode acontecer.
Uso da buzina, pessoal. Vamos falar do uso da buzina. Inclusive, você percebe bem aqui, ó, que essa placa aqui, ó, é uma placa chamada placa de regulamentação. A forma característica dela é circular, né? Como a gente está vendo, uma circunferenciazinha, circularzinho, ok? Você percebe que quando tem a tarja vermelha aqui na diagonal, significa proibição, né? A taxa vermelha aqui na diagonal, proibição. E a cor característica dela é a cor vermelha. Essa corzinha vermelha é o que indica que ela é de regulamentação, que significa a desobediência a uma placa de regulamentação gera infração. As outras placas que a gente vai conhecer no decorrer das aulas, desobedecê-las não gera infração, mas isso não significa que a gente vai desobedecer, lógico. Mas essas aqui sim já determinam infrações, né? Então, o que ele fala aqui da buzina? Ele fala o seguinte, ó. A buzina só deve ser utilizada como advertência ou nas vias rurais, quando tiver o propósito de ultrapassar outro veículo. Então, o uso da buzina, pessoal, ele é restrito. Ele não é aquele uso que você deve fazer deliberadamente, né? Tem o famoso condutor vereador que conhece todo mundo da cidade, fica acenando e buzinando para todo mundo. Isso é inadequado, inclusive é infração. Então, a buzina aí, ó, só é utilizada para divertir sobre alguma situação no trânsito, não para ser chato. E nas vias rurais, quando você quer ultrapassar outro veículo, você pode dar uma buzinadinha para ele, deixando claro a sua intenção. Aí o que ele vai dizer aqui também, pessoal? Segundo o artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido acionar a buzina no período que está compreendido entre as 22 horas da noite até as 6 horas aí da manhã, em locais que são regulamentados pela sinalização. Tem questões que abordam isso aí, tá? Não é permitido o uso da buzina, ou seja, fica proibido o uso da buzina compreendido entre as 22 horas e as 6 horas, né? Para não ocasionar ali ruídos, né? E esses sons que podem acabar, né, trazendo transtornos para as pessoas ali que estão em descanso. E essa inobservância, esse descumprimento dessa norma, né, é infração de natureza leve, gera 3 pontos no prontuário e a multa, como está aí na tela, de R$ 88,38. Então, usar a buzina em desacordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, que é o nosso CONTRAN, é o Conselho Nacional de Trânsito, o nosso órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. É infração leve. Uso das luzes. Pessoal, tudo que envolver as luzes, tudo que a gente fala de luz, né? Todas essas infrações que falam de luzes vai ser infração de natureza média, tá? É infrações médias. Alguns casos e algumas situações específicas, elas podem ser graves, mas na maioria dos casos, tudo que envolver luminosidade, faróis do veículo, é infração de natureza média, tá bom? Ou seja, as luzes do veículo, elas obedecem a algumas determinações. Que determinações são essas? Por exemplo, o condutor, ele tem que manter aceso os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Então, você tem que trafegar com a luz baixa, seja durante a noite ou seja durante o dia. Então, o certo é que você trafegue com a luz baixa. E o que é a luz baixa, professor? A luz baixa é um facho de luz do veículo que é destinado a iluminar a via durante o percurso, né? Tranquilo. Sem que você, com o farol baixo, vá ofuscar a visão dos outros condutores, porque o farolzinho baixo, ele é basicamente assim, né? Ele tem um farolzinho e ele indica as luzes baixas dessa forma. Enquanto o farol alto, né? Não estou desenhando muito bem, ele já é assim, né? Ele pode incidir mais à frente, ilumina mais à frente, e além de iluminar mais à frente, ele pode acabar ofuscando, né, a vista de outros condutores, prejudicando a questão de ver ou ser visto, né? Isso pode provocar acidentes. Os condutores podem perder a visão ali por cerca de 7 a 8 segundos, até a visão retornar plena. E numa velocidade constante aí até de 100 km, pode fazer com que ele trafegue a cega aí talvez mais de 140 metros a cega, né? Por aí. É muito perigoso. O que a gente tem que saber também? Que o farol baixo tem que ser usado durante o dia, durante a noite, beleza? Tem que ser usado aonde também? Pessoal, túneis, sob chuva. Muita gente acredita ou imaginava que durante chuva ou neblina se usa-se farol alto para iluminar mais, mas isso é totalmente inviável, porque sob chuva ou neblina ou cerração, pessoal, o que vai acontecer? O farol alto, por conta das partículas de água ali, aquelas moléculas de água, né, que ficam ali,
dispersas na atmosfera, faz com que a luz do farol alto seja refletida de volta e a luz vai ofuscar e incidir diretamente em você. Você vai se auto-ofuscar. Então, o certo é que você utilize dentro de túneis, seja sob chuva, seja sob neblina ou cerração farol baixo, tá? Não farol alto. Senão você vai acabar se ofuscando. Inclusive, pessoal, sob neblina, tem carro que é mais sofisticado, né? Mais atual, e ele vai ter a luz de neblina, ele vai ter a luz apropriada para a neblina. Se tiver, usa o farol de neblina, né? Pessoal, é muito importante que tem veículos que também têm um dispositivo atual, né? Que é o da luz de rodagem diurna, né? Que é o chamado DRL, a luz de rodagem diurna. Essa luz de rodagem diurna, chamada de DRL, que está nos veículos mais atuais, mais sofisticados, ele vai ser um farol que está voltado lá na dianteira do veículo e a finalidade é tornar que a visibilidade do condutor mais eficiente, mais visível quando há a circulação durante o período do dia. Ou seja, o carro é visto durante o dia mais tranquilamente, dá para perceber o DRL sem que o DRL possa ofuscar e o DRL também à noite pode iluminar as vias adequadamente sem provocar qualquer transtornos de ofuscamento, tá? Motocicletas, pessoal, motonetas, ciclomotores, também tem que usar a luz de farol baixa, né? Também durante o dia, durante a noite. Qualquer veículo, né, automotor elétrico tem que utilizar o farol baixo. A luz alta, a gente sabe que ela só pode ser usada quando, pessoal, no período onde você pode advertir outros motoristas sobre determinadas ocorrências, ou quando você quer indicar a intenção de ultrapassar, você pode fazer a troca da luz baixa para alta, né? Fazendo aquela advertênciazinha. Advertir, sinalizar, indicar a existência de risco, a segurança para os veículos que vão estar circulando ali, né? Então, você pode alertar com farol alto, dar certas indicações. Bem como em vias desprovidas de iluminação pública, você pode utilizar o farol alto também, exceto quando cruzar com outro veículo, ou seja, o veículo está vindo no sentido oposto, você desliga para não ofuscar, passou dele, você retorna a ligar. Ou quando você estiver seguindo o veículo, ou seja, o veículo que estiver à sua frente, né? Você não pode estar com o farol alto, porque pode, né, ofuscar ele também pela traseira do veículo, né? Então, essas são as circunstâncias que a gente não deve utilizar o farol alto, mas se não tiver esses aspectos, pode trafegar tranquilamente com o farol alto. Bom, falando aí das luzes, de fato, tá aqui, ó. Farol baixo, obrigatório durante a noite, durante o dia, para todos os veículos, quando em vias providas de iluminação pública. Farol alto. Farol alto é durante a noite, nas vias desprovidas de iluminação, e o uso do farol alto é obrigatório para todos os veículos. E o que é a luz alta? A luz alta, como todo mundo sabe, é uma luz que é destinada a iluminar a via até uma grande distância do veículo, para que você consiga observar mais à frente, né, como está a via que você está trafegando. Bom, farol durante o dia. É obrigatório o uso do farol para todos os veículos de transporte coletivo e motocicletas, ou seja, é para todos os veículos. Pessoal, dentro de túneis, os demais veículos não equipados com DRL, que é a luz de rodagem diurna, devem utilizar farol baixo. Se você não tem o DRL, teu carro não veio com o novo equipamento de luz, né? É usar o farol baixo durante o dia, dentro de túneis, em rodovias de pista simples, fora do perímetro urbano e sob chuva forte, cerração neblina. O certo é o farol baixo. Não usar o farol ou não usar o farol ou usar o farol em desacordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, infração de natureza média, 4 pontos no prontuário e a multa de 130,16 centavos. Luzes de posição. Temos aí as chamadas luzes de posição. Pessoal, as luzes de posição, como o próprio nome já fala, ela funciona como uma lanterna. Ela é uma luz do veículo que ela basicamente está destinada a indicar a presença da largura do veículo. Ou seja, a largura, comprimento, está relacionada às dimensões de posicionamento do veículo. E é muito comum em veículos de transporte coletivo de passageiros as luzes de posições. Por quê? Porque ele pode muitas vezes realizar embarque e desembarque em locais onde a iluminação precária ou inexistente, então ele precisa ligar para que os outros condutores ali tenham vistas a segurança, né, da operação de embarque e desembarque de passageiros. Por quê? Porque ele está vendo ali a dimensão do veículo que está naquele momento, né, parado para realizar o embarque e desembarque. Então é muito cauteloso isso aí, né?
A gente tem que, à noite, pessoal, ao embarcar ou desembarcar passageiros, manter as luzes de posição acesas. À noite, em operação de carga e descarga de mercadorias, também tem que manter as luzes de posição acesas. Então, esses caminhões, né, que realizam, esses caminhões baú, né, esses caminhões baú, que realizam a operação de carga ou descarga, que estão estacionados ali, eles estão com as luzes de posição ligadas à noite, para identificar melhor o posicionamento do veículo, suas dimensões. E como vocês estão vendo aí na imagem, esse carro ele tem a luz do DRL, né? O farol de rodagem diurna, né? Que é um farol aí, né? Voltado sempre para a dianteira do veículo, onde torna mais eficiente e visível a circulação lá, compreendido no período do dia, né? Então é bem mais adequado que o farol baixo durante o dia, esse dispositivo do DRL, né? Mais atual. Existem outras luzes também, pessoal, que a gente menciona, como por exemplo, luz de freio, né? Quando o carro que está à sua frente, ele está trafegando, ele aciona o mecanismo de freio, você já percebeu que a luz do traseiro do veículo, ela encandece, né? Ela vai ficar mais vermelha, mais fluorescente. Isso indica que o condutor está freando, né? Indicando que o veículo se encontra em redução de velocidade ou ele vai desejar parar o veículo, e isso já indica para os condutores que estão atrás tomar as devidas precauções para que ele não colida, né, com o veículo que está à sua frente. Então, é um dispositivo também de segurança aí dos veículos no sistema de iluminação. A gente tem também as luzes de indicadores de direção, né? Que é o pisca-pisca, as setas, onde você indica ali suas intenções de manobras, né? Tem a luz de marcha ré, quando você vai fazer uma manobra de marcha ré. Carros mais sofisticados também vai ter a luz de neblina, né? Como o próprio nome já fala, é a luz que vai aumentar a iluminação em vias com que contém um alto índice de neblina na região. Então é bem tranquilo. Pisca-alerta. O pisca-alerta é uma luz intermitente do veículo. Ela é usada em caráter de advertência, né? Onde vai indicar situações de mobilizações, situações de emergência, onde a gente usa os demais pisca-alerta, né? Situações de perigo onde a gente vai advertir outros condutores. Então, tudo que está relacionado à luz, pessoal, é infração média, 4 pontos no prontuário do condutor, né? Que vai para a CNH, a gente fala CNH, mas é no prontuário, e a multa é no valor de 130,16 centavos. Tá aí o pisca-alerta, né? Ele deverá ser utilizado quando? Quando é que a gente pode utilizar o pisca-alerta? Bom, em situações de emergência ou com o veículo imobilizado, quando a sinalização da via também o determinar. Se está determinando, porque você trafega naquele trecho com a luz do pisca-alerta ligado, você liga. Se não, quando é que eu vou usar? Em situações que eu considere de emergência ou com o veículo imobilizado. Bom, vamos falar um pouco de trânsito de animais e veículos de tração animal. Só que antes de eu falar e abordar esse conteúdo, pessoal, preciso verificar os procedimentos quanto ao sistema. Só um momento. Pronto, pessoal. Retomando aí, a gente vai falar de trânsito de animais e veículos de tração animal. A gente vai entender como é que funciona, né, o trânsito desses tipos de veículos aí, que vão se deslocar nas vias públicas, né, ou nas áreas abertas à circulação. Bom, a gente vê aqui ao lado uma placa de advertência, né? A finalidade da placa de advertência é advertir sobre perigos potencialmente perigosos à frente. Ela tem a finalidade e o caráter de alertar, de recomendar que você tome e adote uma postura adequada de uma situação que vai se apresentar à frente. E essa situação pode ser potencialmente perigosa. Desobedecer uma placa de advertência não gera infração, mas não é porque não gera que você não vai obedecer, porque se você desobedecer, pode gerar um perigo iminente para você, tá? E a gente percebe aí que essa placa de advertência, que tem como co-característica a co-característica amarelo, ela está falando para a gente, advertindo da existência de trecho onde pode se deparar com animais adiante, né? Existe a de animais selvagens e a de animais. Essa de animais é representada por um boizinho, um gado, né? E de animais selvagens é um cervozinho saltitante, né? Que mostra aí na placa, no desenho que está inscrito sobre ela, tá? Então a gente tem que ter muita atenção a esse tipo de placa, porque ela vai te alertar, te recomendar uma situação que adiante pode ser muito perigosa e que você já fique atento, se adequando às situações. Ou seja, dirija com cautela e atenção e cuidados que são indispensáveis à segurança para que você futuramente não acaba atropelando ou colidindo com um animal, né? Muito perigoso. Então vamos lá.
O que que a gente vai observar daqui? Que os veículos de tração animal, eles deverão ser conduzidos pela direita da pista e junto à guia da calçada. Então, eles têm que transitar ali do lado direito da via e junto à guia da calçada. Pessoal, os animais, quando em rebanhos, tiver um rebanho, né, desses animais, eles deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo da pista, ou seja, o mais próximo possível do bordo direito da linha divisória ali, da linha divisória não, né, da linha de bordo, meio-fio possível. Então tem que ficar ali, junto ao bordo da pista, né, para deixar o fluxo dos veículos ali desobstruído, né, para que não haja nenhuma complicação e alguma eventualidade, né, de atropelamento, de abarroamento envolvendo os animais, essas colisões, né? Outra coisa importante, pessoal, que esses encargos relacionados aos animais ficam de responsabilidade da prefeitura. A gente sabe que a prefeitura pode ser considerado um órgão executivo de trânsito, né? Quando ele está vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito, onde o CONTRAN entende que a prefeitura pode gerir o seu próprio trânsito mediante a sua jurisdição, claro, conforme as observações apontadas pelo CONTRAN. Então, ela pode gerir ali a sinalização, entre outras finalidades importantes. Então, esses animais que ficam aí soltos, né, que ficam ali na via, é de responsabilidade da prefeitura fazer o recolhimento, né? O recolhimento desses animais, eles vão ser retirados, levados a um local, né, apropriado, e os donos desses animais, quando vão lá reclamá-los, né, eles querem os animais de volta, o que é que vai acontecer? Tudo para ele vai gerar encargos, como, por exemplo, o dono do animal vai ter que se responsabilizar pela remoção do animal, o recolhimento dele, vai ter que se responsabilizar pela estada do veículo lá no depósito ou local que seja credenciado pelo órgão municipal para acolher esses animais, ou seja, gera um ônus ao proprietário. E se não for reclamado o animal em um período compreendido em 60 dias, ou seja, 2 meses, esse animal pode ser abatido, a sua carne ser doada para a comunidade, ou ele pode ser simplesmente levado para a asta pública, ou seja, leiloado. Pode ser leiloado. Então, esses animais ficam a cargo da prefeitura. Então, tá aqui, ó. Observação importante: o trânsito de animais, veículos de tração animal, de propulsão humana e os ciclomotores vão ter sua regulamentação a cargo do município. O município é que se responsabiliza por esses tipos, né, de veículos. Se é trânsito de animais, se é o veículo de tração animal, se é de propulsão humana e os ciclos motores. A regulamentação está a cargo do município e ele se responsabilizará mediante a sua jurisdição. Bom, motocicletas, motonetas e ciclomotores. A gente viu a diferença entre cada uma, né? Bom, o que que a gente vai ver sobre ela? A gente vai ver o modo correto de se adequar, né? Os condutores destes veículos só podem circular nas vias. Bom, utilizando capacete com viseira ou óculos de proteção, tanto para o condutor quanto para o passageiro, segurando o guidão com as duas mãos, exceto ao executar a sinalização com o braço, né? Você pode, quando faz um gestual com o braço indicando sua intenção de manobra. Utilizar vestuário de proteção conforme regulamentado pelo CONTRAN. Bom, o certo é que todos utilizariam o vestuário adequado para se locomover nas motocicletas, nas motonetas ou nos ciclomotores, porém, não há fiscalização pesada sobre isso. Mas o certo é que seja e tenha um vestuário de proteção conforme seja regulamentado pelo CONTRAN. Os passageiros desses veículos só podem ser transportados de que maneira? Tranquilo. Em carro lateral, que é aquele sidecar, ou no assento suplementar, né, que é atrás do condutor. A gente tem aí, ó, utilizar capacete de segurança, correto, né? Tranquilo. Utilizar também o vestuário de proteção. Pessoal, ele diz aqui, ó, é proibido transportar menores de 10 anos nesses veículos. Isso constitui infração de natureza gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Ou seja, pessoal, se você está com uma criança de 9, de 8, abaixo de 10 anos, né, menores de 10 anos, isso, você transitando com essas crianças, é infração de natureza gravíssima. Tanto na moto quanto no veículo automotor, né, no carro também de 4 rodas, se Túlio, o dispositivo é necessário. Pode falar. essa idade mínima aí já foi 7 anos, já? Já foi. Atualmente é 10. Porque eu vi questão falando de 7 anos. Se for, tá desatualizada. Hum. Antigamente era. Não era permitido transportar crianças menores de 7 anos. Agora, com a nova mudança, né, da lei de número 14.071 aí de 2020, que entrou em vigor no ano de 2021, lá em abril, dia 12, mais ou menos,
Ele trouxe essa nova mudança que saiu de 7 para 10 anos. Agora é 10 anos aí. Antigamente também constituía infração gravíssima, só que agora aumentou a faixa etária, né? Não pode trafegar com menor de 10. É gravíssima. A gravíssima a gente já sabe que é atribuído 7 pontos no prontuário. Essa infração aqui, a multa dela, o valor em dinheiro é o valor normal de 293,47 centavos. Só que ela vai levar um tipo de penalidade que eu considero bastante chatinha, que é a suspensão, que é a suspensão direta do direito de dirigir, que geralmente pode ser estipulada num período de 1 ano, onde a autoridade vai declarar que você não pode estar trafegando no veículo em questão ao qual você foi suspenso num período compreendido em 1 ano. Se for pego sob suspensão, possivelmente a sua habilitação pode ser cassada. E a cassação da habilitação é a anulação, tornar sem efeito a tua habilitação. É rasgar a tua habilitação e jogar no mato, você não é mais um condutor habilitado. Então é muito perigoso. Desrespeitar, né, cometer a inobservância aí as penalidades que são impostas aos condutores. Bom, ele vai trazer outra observação que diz o seguinte, ó. Os ciclomotores devem ser conduzidos no centro da faixa mais à direita da pista. A gente sabe que a faixa mais à direita da pista é destinada a veículos de menor velocidade e para os de maior porte. Então, a gente já sabe que eles têm que trafegar nessa região. Então, quando não existe faixa especial a eles, quando não tem uma faixa que diz, nossa, ciclomotor, é aqui que você tem que trafegar, é na pista mais à direita. E ele ainda diz uma coisa importante que costuma cair. Ó, é proibido o trânsito de ciclomotores aonde? Nas vias de trânsito rápido. A velocidade máxima de uma via de trânsito rápido, que a gente já viu lá no artigo 61, que fala da velocidade máxima, é de 180 km. 180 km por hora. Um ciclomotor vai até quanto? A 50. Então, o ciclomotor, muitas vezes, ele não vai botar 50 km, ele pode ir a 30, trafegar ali a 30, ou seja, abaixo da velocidade máxima permitida na via de trânsito rápido. Só que ele é proibido aonde? Na via de trânsito rápido, tá? Essa exigência, essa proibição está relacionada à via de trânsito rápido, que está aqui, trânsito rápido. Ou seja, um ciclomotor não pode trafegar de forma alguma numa via de trânsito rápido. É proibido. Tem questões que abordam isso. Ok. Bom, bicicletas. O que a gente pode falar aí sobre as bicicletas? Uma coisa interessante, pessoal, é que um ciclista empurrando a bicicleta, ou seja, desmontado da bicicleta, simplesmente empurrando, ele é considerado pedestres em direitos e deveres, tá bom? Então, um ciclista empurrando a bicicleta desmontado é considerado pedestre em direitos e deveres. Vamos embora ver o que ele vai falar sobre o ciclista aqui. Ele vai falar o seguinte, ó. Na falta de ciclovia ou ciclofaixa, as bicicletas elas devem circular no mesmo sentido dos veículos e junto ao bordo da pista. Mas qual é a diferença da ciclofaixa para a ciclovia? Pessoal, a ciclofaixa ela é uma via onde, por exemplo, aqui tem um trânsito de veículos, né? Ó, trânsito de veículos, né? Os veículos transitando. Aí, bem aqui, ó, dividindo a pista com os veículos, eu vou ter pintado em vermelho ou simplesmente uma área tracejada aqui em vermelho, ó, delimitando a ciclofaixa. Ó, ciclofaixa é delimitada por uma faixa específica, onde essa faixa é da cor vermelha. Isso é uma característica de ciclovia ou ciclofaixa. A cor vermelha já indica que aquela região é dotada para ciclista. Inclusive, quem foi aqui no Parque João do Vale viu que tem uma pista, né, pintada em amarelo e em vermelho. Aqui está de vermelho é uma ciclovia. É uma parte destinada para, né, os ciclistas. Então, é desse jeito. Só que a ciclofaixa, pessoal, ela compreende o trânsito dividindo a pista com os veículos automotores. Ela é um pouco mais perigosa, né? Porque ela compreende a pista com os veículos também, com os outros veículos. Já a ciclovia, ela é uma via que é dividida em uma pista própria destinada para os ciclistas. Ó, ela é fora da pista comum para os veículos que nela transitam. Então, essa é a diferença de ciclovia e ciclofaixa. Essa primeira é ciclofaixa, essa segunda aqui é ciclovia. Tá aqui a pista para os carros e aqui é só das bicicletas. Então, é assim. Ela é dividida por um canteiro, né? Um canteirozinho, né? Um jardinzinho, alguma coisa que está dividindo essa pista. Então, eu queria até mostrar para vocês, mais claro, isso aqui. Deixa eu mostrar. Tá aqui, pessoal, ó. A gente vai entender a diferença, ó. Perceba que a ciclofaixa, ó, que esse rapazinho aqui,
Está pintado em vermelho, a cor característica que determina é vermelho. Perceba que tem essas taxinhas aqui, ó, colocado paralelamente, tá correto. As taxinhas, que são essas tartaruguinhas, que são popularmente conhecidas como tartaruga, elas não podem fazer transversalidade com a via, né? Elas têm que ser colocadas paralelo à via. Ó, do jeito que elas estão aqui, ó, tá correto. Ó. Elas seguem o fluxo da via, ó, paralelo. Elas não podem ficar assim, ó, né? Do jeito que a gente tinha na nossa cidade. Inclusive, foi mandado tirar porque denunciaram para a defensoria, né? Então, do jeito que ela tá aqui, ó, é proibido pelo CONTRAN. O CONTRAN não pode colocar taxinha fazendo uma transversalidade com a via, como marca transversal, né, que vai de uma ponta a outra da via. Ela pode ser paralela. E ela existe para complementar uma sinalização existente, ou seja, ela está delimitando a área para ciclista para que os veículos não adentrem, né, nessa parte. Então, tá aqui, ó. A ciclofaixa, pessoal, ela é uma faixa que está dividindo a pista juntamente com os veículos, só que aí tá sinalizado para os ciclistas, né? E já a ciclovia, ó, ela é separado do trânsito dos veículos automotores ou elétricos ali, ó. Tá separada. Então, a ciclovia ela se torna mais segura do que a ciclofaixa. Claro que a ciclofaixa ali não vai gerar nenhum tipo de preocupação, até porque os condutores têm que obedecer. Mas se for para acontecer uma situação ali de acidente, é muito mais fácil acontecer na ciclofaixa do que na ciclovia, né? Pelo menos a estatística diz isso. Então tá aí. Ó, essa aqui que está na tela é uma ciclofaixa, porque está dividindo a pista com os seus veículos lá, ó, só que numa pista determinada, sinalizada para eles. E a ciclovia é diferente, né? Tá aqui uma imagem de ciclovia. Ela está sendo delimitada aqui, ó, pelo canteiro, um jardinzinho, beleza. E a pista própria é destinada apenas para a bicicleta. Beleza. Percebeu o seguinte, ó. Quando não há essa ciclofaixa, essa ciclovia, as bicicletas elas devem circular no mesmo sentido dos veículos, no mesmo sentido, nunca na contramão, né? E junto ao bordo da pista, ou seja, mais próximo possível do bordo da pista, que seria a linha de bordo, que seria ali um meio-fio, o canteirozinho, mais próximo possível, tá? O que mais a gente pode saber sobre as bicicletas e as suas regulamentações? Que as bicicletas só poderão circular sobre os passeios quando autorizado e sinalizado pelo órgão competente. E a gente sabe que o trânsito de veículos de propulsão humana fica a cargo do município. Se o município não tem nenhum local, um passeio, uma calçada que esteja regulamentada ou sinalizada para que as bicicletas possam circular por lá, infelizmente eles vão ter que trafegar mais próximo ali da linha de bordo, seguindo o mesmo fluxo, ou seja, a mesma mão de direção da via. Pessoal, os condutores devem manter uma distância lateral de 1,5 m ao passar por uma bicicleta. Pessoal, se você vai ultrapassar um ciclista, obrigatoriamente você tem que manter uma distância de 1,5 m. Geralmente, essa distância lateral de segurança, ela vai trazer como questão mais essa situação hipotética ao ciclista, mas lembrando que a distância lateral de segurança a gente tem que ter de qualquer objeto lateralmente, de qualquer coisa que seja. Mas, geralmente, ele está atribuindo mais essa questão do ciclista. Então, quando você vai ultrapassar um ciclista, manter a distância lateral de segurança de 1,5 m. Se o descumprimento a isso é a infração média, como a gente já conheceu. Além disso, pessoal, quando você vai ultrapassá-lo também, você tem que ultrapassá-lo em velocidade moderada, tem que reduzir a velocidade. Passar em alta velocidade para o ciclista ultrapassá-lo constitui para o condutor infração de natureza grave. E a grave, né, representada aqui pela nossa letra G, 5 pontos no prontuário, a multa, né, de 195,23 centavos. Isso aqui vai gerar para o condutor de penalidade. O ciclista empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestres em direitos e deveres. Quer dizer que se você vê um ciclista desmontado atravessando uma faixa de pedestre, ele é um pedestre, tá? Ele é um pedestre. Agora, se ele estiver montado, ele está errado, né? Ele não é um pedestre. Bom, a gente vai falar agora do cinto de segurança, pessoal. O cinto de segurança é um assunto bastante importante. A gente sabe que ele é um dispositivo que vai garantir a tua segurança ali em caso de acidentes, né? Ele é muito importante, ele é um item de uso obrigatório. E além de fazer parte dos equipamentos obrigatórios, tais quais o encosto de cabeça, né? Bom, pessoal, o cinto de segurança,
Ele é obrigatório tanto para o condutor quanto para os passageiros. Inclusive, é de responsabilidade do condutor se os passageiros estão ou não utilizando o cinto de segurança. Ou seja, se você está com o cinto de segurança acoplado e o seu passageiro que você está transportando não, é infração grave e você vai responder pela infração, tá? Responde pela infração. É infração de natureza grave. Pessoal, não usar o cinto de segurança ou usar o cinto de segurança em desacordo com as normas do CONTRAN é infração de natureza grave. Isso quando você for adulto. Agora, se for uma criança que não está utilizando o dispositivo de retenção apropriado a ela, seja o cinto de segurança, ou seja, outros, como, por exemplo, o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, ou o cinto de segurança, quando ela já atingiu a altura necessária ou a idade mínima, ou tem o peso ideal, é infração de natureza gravíssima, ou seja, tudo que envolve criança é infração de natureza gravíssima. Um adulto sobre o cinto de segurança é grave. Pessoal, existem 3 tipos de cinto de segurança. 3 tipos. O primeiro cinto que a gente chama é o cinto pélvico ou subabdominal. Esse cinto pélvico, ele tem a finalidade de se ajustar na região pélvica, né? Que é esse aqui, ó. É como se você tivesse aqui, ó, uma pessoa, né? Num carro aí, num veículo. E o cinto de segurança pélvico é aquele que fica aqui, ó, na região pélvica. É o cinto de segurança que fica nessa região aqui, ó. Tá? É esse cinto de segurança. Tem carro que nos bancos traseiros só tem esse tipo de cinto. Esse cinto é chamado de cinto pélvico ou subabdominal. Qual é o outro cinto de segurança que existe? Aquele que é chamado de cinto torácico ou diagonal, que é só na diagonal assim, ó. É só o da diagonal, né? Esse é o chamado cinto torácico ou diagonal. Ele vai se ajustar ali na região do tórax, né? Na posição diagonal aí, como a gente está vendo. E existe o cinto mais seguro, que é o chamado cinto de 3 pontos. Se uma questão perguntar qual é o cinto mais seguro, é o cinto de 3 pontos, que é basicamente a junção do cinto subabdominal com o diagonal, que é esse pélvico com torácico, por exemplo. É aquele cinto que pega aqui, aí ele encaixa, né? E vem aqui, ó, né? Esse é o cinto mais seguro que tem, que é o cinto, é o adicionamento dos dois, né? Chamado cinto de 3 pontos, certo? Então, essas são as informações que a gente está vendo sobre o cinto, mas está aqui, ó. Ele é obrigatório, né, para condutores e passageiros em todas as vias do território nacional. Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1 metro de altura devem ser transportados no banco traseiro. Então, a gente vai entender essa questão, tá? Que vai dizer aqui, ó, é permitido o transporte de menores de 10 anos no banco dianteiro quando o número de crianças for maior que a lotação do banco traseiro ou quando o veículo for dotado exclusivamente de banco dianteiro. Pessoal, vamos entender isso aqui com mais calma, tá? Ó, a gente sabe que é proibido transportar criança menores de 10 anos nos bancos dianteiros, tá? Menores de 10 anos. O que é que a gente vai trazer isso aqui? Essas crianças que não atingiram essa altura aqui, ó, de 1,45 m, elas têm que ser transportadas no banco traseiro. Obrigatoriamente tem que ser no banco traseiro. Dependendo da sua faixa etária, a sua idade, peso ou altura, tem o que a gente chama de dispositivo de retenção apropriado para elas. Existe o bebê conforto, existe a cadeirinha, existe o assento de elevação e o cinto de segurança. Só que assim, há condições, exceções que permitem que a criança possa sim ir no banco dianteiro. Quais são essas exceções? Quando a criança já atingiu 1,45 m de altura, ou seja, a criança tem 8 anos. 8 anos, mas ela tem isso aqui, ó, 1,45 m de altura, ou mais do que isso, ela pode ser transportada no banco dianteiro. Claro, só que ela pode estar não só usando o cinto de segurança, mas ela pode estar com outro dispositivo de retenção, como o assento de elevação, por exemplo. Mas nesse caso seria o cinto de segurança. Ela pode ser transportada no banco dianteiro, tá bom? Qual é outra exceção que faz com que a criança possa ser transportada no banco dianteiro? Ó, logicamente, se você tem um carro que ele é dotado exclusivamente somente de banco dianteiro, logicamente você vai poder transportar a criança no banco dianteiro. Seja ela de 1 ano, claro, ela vai ter que usar o dispositivo apropriado para ela, que é a cadeirinha, ou o bebê conforto. No caso é o bebê conforto, né, que ela tem 1 ano. Bom, a gente vai já ver esses dispositivos, tá bom? A outra exceção é quando a lotação máxima do banco traseiro exceder.
Por exemplo, você tem 6 filhos, aí você botou 5 dos filhos lá no banco traseiro, aí o sexto filho tem que ir aonde? Cedeu o banco traseiro, o sexto filho tem que ir no banco dianteiro, né? Você está transportando 6 crianças, os seus filhos, sobrinhos, né? Enfim, pode acontecer uma situação dessa natureza. Se exceder a lotação máxima do banco traseiro, você pode transportar no banco dianteiro, mesmo que ela tenha idade inferior a 10 anos, mesmo que ela tenha altura inferior a 1,45 m, tá? Centímetros de altura. Por quê? Porque é uma situação que não tem jeito, né? Excedeu, você pode. Claro que ela vai usar o dispositivo de retenção apropriado ali na frente, mas quando não tem essas exceções, quando não existi-las, o certo é que crianças menores de 10 anos ou que não tenham atingido essa altura de 1,45 m vá ser transportado obrigatoriamente no banco traseiro. Então vamos lá. Vamos conhecer esses dispositivos auxiliares de retenção aí apropriados. Vamos lá, pessoal. Na primeira imagem, a gente vê aqui, ó, crianças com até 1 ano de idade deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado Baby Conforto ou conversível. E ele tem que ser colocado e acoplado no veículo do jeito que está aqui na imagem, ó. A criança tem que ir de frente para o banco traseiro, ó, a frente e a face para o banco traseiro. Ela tem que ficar de costa para o para-brisa, né, dianteiro. Então, do jeito que ela está aí colocada. Então, o bebê conforto está compreendido a crianças que têm até 1 ano de idade ou atingido 13 quilogramas aí, né, de massa corporal. A gente vai falar peso, né, de peso. Bom, as crianças com idade que têm a idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado cadeirinha, ou seja, a idade já cresceu, né? Então, a cadeirinha já é para criança que tenha 1 a 4 anos de idade. Professor, mas aconteceu uma coisa em comum, sei lá, uma criança tem gigantismo, uma situação hipotética. Essa criança tem 4 anos e ela já passa de 1,45 m. Ela pode ir no banco dianteiro? Pode, né? Pode, porque ela já ultrapassou 1,45 m. Inclusive, ter 1,45 m de altura é uma exceção que faz o transporte da criança, mesmo que ela tenha ali, né, a idade inferior a 10 anos, possa ser transportada no banco dianteiro. Mas é só um exemplo. O certo é que você, mesmo que tenha vaga ali no banco dianteiro, mesmo que ela já possa, o certo é transportar com a criança no banco traseiro. De qualquer forma, seria o mais adequado para ela. Claro, sempre usando o dispositivo de retenção apropriado. Como ela já atingiu 1,45 m, então é necessário que ela utilize mesmo o cinto de segurança. Mas pelo fato dela ser criança, a infração dela não estar usando o cinto de segurança é gravíssima, tá? Para um adulto é grave. Então é só situações hipotéticas, só para a gente entender como funciona. Então a cadeirinha é para crianças de 1 a 4 anos, que vai ter ali o seu peso compreendido de 9 a 18 quilogramas. É o peso hipotético, em média aí. Então, obrigatoriamente, tá aí a cadeirinha, a gente já percebe que a cadeirinha já fica de frente para o para-brisa, né? Tranquilo, do jeito que ela é acoplada. Temos aí também, com crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual até 7 anos e meio, deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado assento de elevação. O assento de elevação está compreendido em crianças de 4 anos, né? Mais de 4 anos até 7 anos e meio, onde tem ali, hipoteticamente, o peso de 15 quilogramas ou que sejam menor de 1,45 m. Atingir 1,45 m ou só maior que 1,45 m já pode usar o cinto de segurança. Se não, o dispositivo apropriado aí, nesse caso aí pela faixa etária e pela altura inferior à estipulada, tem que usar o assento de elevação, do jeito que está acoplado e mostrado aí na imagem. Então, pessoal, o que a gente vai perceber aqui, ó? Artigo 64 fala o seguinte: as crianças com a idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo em exceções regulamentadas pelo CONTRAN da Resolução 15 de 98. Pessoal, quais são essas exceções? Primeiro, quando a criança já tiver atingido 1,45 m de altura ou superior. Segunda exceção, quando o veículo for dotado exclusivamente de banco dianteiro. Ou seja, o carro só tem banco dianteiro. Eu vou ter que trafegar com minha criança no banco dianteiro. Claro que eu vou usar o dispositivo de retenção apropriado ou o cinto de segurança se ela já tiver a idade ou, né, a altura necessária. Qual é a outra exceção? Quando a quantidade de crianças com essa idade exceder a lotação máxima do banco traseiro.
Você foi buscar uma criança, as crianças dos seus amigos na creche, eram 6 crianças, 5 ficaram atrás e todas têm a mesma faixa etária, e a sexta criança, onde é que eu vou trafegar? Bom, como o banco de trás excedeu a lotação máxima, eu vou trafegar com ela no banco da frente, tá? Claro, se ela tiver, por exemplo, 4 anos, ela vai ter que usar, logicamente, a cadeirinha. Então, a cadeirinha tem que ser acoplada ali no banco dianteiro, né? Do jeito que é para ser. Se ela tivesse 1 ano de idade, seria o bebê conforto. O bebê conforto, claro, o bebê de frente para o banco e de cabeça contrária ao para-brisa, como a gente viu nas imagens. Ó, artigo 68 fala que transportar crianças em veículos automotor sem observância das normas que são estabelecidas, né, especiais nesse código, já é infração de natureza gravíssima. Tudo que envolve criança é gravíssima. Vai gerar 7 pontos. A multa de R$ 293,47. E gera uma medida administrativa que a gente já falou, né? Medida essa que é realizada no ato da irregularidade, lá na hora, quando você está sendo autuado por um agente de trânsito, pelo policial militar, por quem seja que esteja fiscalizando, ele vai te reter. Reter é que você tem que resolver o problema, senão você não vai poder sair dali. Então, a retenção do veículo é uma medida administrativa que você tem um tempo ali para, né, regularizar a situação, até que a irregularidade seja sanada. É uma medida que recai muito aí em algumas infrações. Bom, essa parte de condomínios é bastante interessante. Só um momento antes de eu falar sobre isso. Bom, retomando aqui, pessoal, a gente vai falar sobre a questão de condomínios, tá? Bom, é interessante essa parte porque tem questões das normas que muitas vezes abordam, que diz o seguinte, ó, nas vias internas, né, nas vias internas, pertencente a condomínios constituídos por unidades autônomas e vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo, a sinalização, o que ele quer dizer aqui, ó, é que a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida por conta do próprio condomínio. Ou seja, o condomínio, ou seja, o proprietário do condomínio, o responsável pelo condomínio, o dirigente desse condomínio, ele que é responsável pela questão da sinalização lá. Ou seja, as sanções aplicadas lá é de responsabilidade do próprio condomínio. As regras de trânsito lá são do condomínio. Ou seja, nessas vias internas pertencentes aos condomínios, né, por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo, a sinalização fica a cargo e será implantada e mantida por conta do próprio condomínio. Então, ele que se responsabiliza pelos acidentes, pelas situações indevidas lá que possam acontecer. Claro que, geralmente, esses donos de condomínio, quando vão trabalhar, esses condomínios de luxo bem planejados, bem estruturados, claro que ele vai contratar um engenheiro de tráfego, né, para fazer ali toda a engenharia de sinalização, que consequentemente será bem adequada, bem estruturada, bem como a sinalização já existente na localidade, né, na região. Ele não vai fazer uma sinalização diferenciada, claro, mas ele pode. Né, ele pode ali fazer um trecho com a sinalização específica, alertando, advertindo, regulamentando da maneira com a qual ele achar melhor. Então, fica a critério dele, então a gente já sabe disso, que a sinalização nos condomínios fica a cargo, a conta do próprio condomínio. Bom, o que as normas falam para a gente sobre frear, reduzir, parar e estacionar? Bom, artigo 42 diz o seguinte, ó, que não devemos frear bruscamente, a não ser em situações de emergência. Né? Vistas a sua segurança, você percebe que é uma situação de risco, que pode apresentar situações contra a sua vida, você pode sim frear, né? Em situações de emergência, frear bruscamente. Mas, salvo por isso, se não tiver nenhuma situação de perigo, você não deve frear bruscamente. Artigo 43. Antes de reduzir, o condutor ele tem que verificar o trânsito pelos retrovisores, tá? Sinalizar e evitar obstruir o fluxo dos demais veículos. Ou seja, você observa o retrovisor, já vai reduzindo, já vai, se possível, sinalizar a redução, né? Com vista à segurança aí dos demais veículos. Uma coisa importante, pessoal, é que os retrovisores dos veículos, né? Geralmente eles são convexos, tá? Geralmente eles são convexos. E esse retrovisor convexo, muitas vezes, quando você está observando algo que está atrás,
esse algo que está aparecendo ali no espelho convexo do retrovisor, ele tende a mostrar que o veículo está mais próximo do que ele realmente está, tá? Então, o espelho do retrovisor, se perguntar, ele é convexo, e a sensação é que você tem aquela impressão que está mais perto do que está. Isso, de estar mais perto do que realmente está, é para que você, né, tome medidas adequadas que possam proporcionar segurança tanto a dele quanto a sua, né? Então, você acha que ele está mais próximo, você já vai ali dirigir mais adequadamente, mais cauteloso, né? Então, esse espelho convexo, ele dá essa sensação. Artigo 47. Em locais onde é proibido estacionar, é permitida a parada breve, a gente já sabe, né? Somente para embarque e desembarque de passageiros, sempre realizado pelo lado da calçada, sem, claro, obstruir o fluxo dos demais veículos. Artigo 48 diz o seguinte: as paradas, estacionamentos e operações de carga e descarga deve ser feita em locais e horários permitidos, sempre no mesmo sentido do fluxo, geralmente paralelo ao bordo ou conforme sinalizado. Pessoal, quando a gente estaciona um carro, naturalmente a gente aciona o freio de mão, né? Que é também conhecido, que é o freio de estacionamento, que é popularmente conhecido como freio de mão. Só que quando a gente vai estacionar a motocicleta, a gente vai estacionar de que maneira? Perpendicular ao meio-fio, que é como está sendo representado aqui, ó, o pneu dianteiro de encontro aqui ao meio-fio, com o cavalete acionado, que é o pé da moto. Então, essa é a maneira aí, né, ilustrada, como a gente tem que estacionar nosso veículo. Por que é perpendicular? Porque tem aqui o meio-fio e ela está assim, ó. Aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Perpendicular. É isso. Tá? Então, apoiada aí nos seus cavaletes, sempre em sentido perpendicular. Não posso estacionar a moto paralela ali, ou seja, estacionar ela assim, ó, paralelo, né? Não pode. Estacionar ela do jeito que a gente está vendo aí na imagenzinha. Então, esse é o modo correto de estacioná-la. E na próxima aula, quando a gente for abordar aí os assuntos, será sobre sinalização de trânsito. Então, a gente já terminou e concluiu tudo que está relacionado às normas gerais de circulação e conduta, regras essas, né, que se tornam muito importantes quando não há uma sinalização já pré-estabelecida. Agora a gente vai ver a questão da sinalização, quais são as mensagens, o que a gente tem que fazer, a gente vai perceber que existe uma ordem de hierarquia, existe uma questão de preferência em obedecer a sinalização, em outras informações relevantes. Então, na próxima aula, que é amanhã, claro, falaremos aí sobre sinalização de trânsito.